noite. Hoje recebendo aqui no estúdio da TV Estadão Alagoas o candidato a senador, o Coronel do Vale. Ele que está aí há 34 anos à frente da Polícia Militar e em 2018 pelo PSC teve 12.014 votos como deputado federal. Coronel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Grazi. Um prazer estar com vocês aqui. Satisfação voltar aqui a Palmeira dos Índios junto com a minha esposa, Coronel Fábio, que teve uma passagem exitosa, de um grande trabalho aqui nessa região maravilhosa aqui de Alagoas. Lembrando que o Coronel do Vale também ele integra uma equipe esportiva aí, né? Narração de jogos e hoje é candidato a senador pelo PROS. Coronel, por que candidato a senador? Olha, a ideia principal, Grazi, era ser candidato a deputado federal. No ano passado, eu fui convidado pelo presidente da Assembleia, o deputado Marcelo Vitor, e o deputado Arthur Lira, que estavam juntos, né? Era uma mesma equipe, vamos dizer assim, um grupo. Era Marcelo Vitor, o atual governador Paulo Dantas e Arthur Lira, para que eu pudesse ser candidato por um partido que ia surgir, que é o atual União Brasil, que foi a fusão do DEM com o PSL. O presidente do DEM era o José Tomás Nonô, e todos lembram, né, que o Marcelo Vitor se tornou presidente do DEM, já com essa expectativa de cruzar. E eu iria para a União Brasil concorrer a deputado federal. O que ocorreu? Em janeiro, agora, o deputado Arthur Lira, vou dizer assim, traiu o deputado Marcelo Vitor, seguiu a carreira, tomou a União Brasil dele, entregou a União Brasil na mão do doutor Alfredo Gaspar e cada um seguiu o seu caminho. E nós que estávamos ali naquele processo, naquele grupo de trabalho, ficamos sem entender o que estava acontecendo. Aí ele seguiu para o MDB, o Arthur Lira continuou no PP e eu disse, não, vou seguir uma carreira. E procurei o partido PROS e estou aqui como candidato ao Senado. Além do senhor, são mais 4 candidatos, né? O bombeiro Suzana Souza, o Davi Davino Filho, o Mário Agra e o Renan Filho. O que é que difere o senhor dos demais candidatos? Eu tenho, durante esse processo político, né, eu tenho escutado muitas coisas, uma delas que fala da renovação, né? Quando a gente fala em renovação, o Renan Filho não é renovação, porque é uma continuidade do pai, eu que sou bolsonarista, né? Pelo menos tem uns princípios básicos do nosso presidente Bolsonaro, né? Tem algumas coisas que Bolsonaro erra, mas é o perfil dele. E Renan Filho não segue essa linha, né? E eu não entendo como positivo 2 Renans, 2 Calheiros no Senado Federal. Davi Davino, na minha concepção, o outro candidato que está lutando também para uma vaga como Senado, poderia ser essa renovação. Mas Davi Davino, todos lembram, em 2016 ele era afiliado ao antigo PMDB, que depois se transformou no MDB. Inclusive tem uma foto nas redes sociais, é fácil as pessoas encontrarem ele, os dois, Renan pai e Renan filho, e Michel Temer no dia que ele se filiou ao antigo PMDB e foi até 2018. E hoje está com Arthur Lira, está ao lado de Rodrigo Cunha e JHC. E só para lembrar que no ano passado, 2020, nas eleições para a Prefeitura de Maceió, que Davi Davino foi candidato, ele era oposição a JHC e Rodrigo Cunha. E JHC no debate, está no Twitter de JHC isso, disse que Davi Davino fazia parte da famosa rachadinha da Assembleia, que é aquela divisão da gratificação que os funcionários têm na Assembleia Legislativa. Então isso não é a nova política. Então Davi Davino deixou se perder muito, recebeu 3 milhões de fundo eleitoral. Ontem ele prestou conta de 3 milhões e 600 e Renan Filho em 3 milhões e 300. Então se você é renovação, você não deveria estar recebendo o fundo eleitoral. Então eu me vejo numa situação de poder trazer algo a mais para Alagoas. Eu tenho 34 anos na polícia, como você falou, de decência, trabalhei em todo o estado de Alagoas, circulei todo o nosso estado, defendendo o povo de Alagoas. Eu acho que eu estou preparado para fazer um grande trabalho por Alagoas. É difícil mudarmos,
essa concepção política, porque esses candidatos são ligados a prefeitos, são ligados a deputados, a vereadores, cabos eleitorais, se movimenta muito dinheiro, troca de favores. E nessas cidades, as menores cidades de Alagoas, a população vive muito refém da prefeitura. Então, geralmente, os votos são casados com o pensamento dos prefeitos. Quais as dificuldades que o senhor tem encontrado ao longo dessa caminhada aí como candidato a senador? E o pessoal quer saber se o Coronel do Vale recebeu alguma verba aí do fundo partidário. Zero, recebi nada. Inclusive, vocês podem consultar no DivulgaCandi, contas.tse.jus.br. É fácil, é Divulga Contas lá, você vai lá no Divulga Contas. Você colocar no Google Divulga Contas, vai aparecer lá o site do TSE, clica no mapa do Nordeste, Alagoas, e tem todos os cargos. Como você vai procurar em senador, se você clicar na minha foto, você vai baixar, vai ver que eu recebi zero de recursos, diferente de Renan Calheiros, que recebeu aproximadamente 3.400.000, e Davi Davino Filho recebeu 3.600.000, e, para minha surpresa, Mário Agra recebeu quase R$190 mil. Mário Agra, que é do PSOL, que também fala em renovação, também recebeu recursos do fundo eleitoral. O único candidato ao Senado que não recebeu foi eu. O senhor comandou o policiamento da capital. Quais as principais ações realizadas durante seu comando? Grazi, quando eu assumi o comando da capital, para mim até foi uma surpresa, né? Que eu era praticamente a oposição ao atual governador, né? Paulo Dantas. E Maceió tem uma preocupação, que nós conseguimos estagnar, depois perderam o fio da meada. Quando eu assumi o CPC, nós tínhamos 35 homicídios no Jacintinho e 26 no Benito Bentes. Existia uma guerra de facções nesses dois bairros. A Maceió, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam, né? Nós temos alguns bairros tradicionais que há muitos anos, não é da agora, há muitos anos sofrem com o tráfico de drogas. Viajal do Lago, Cidade Universitária, Benito Bentes e Jacintinho. Claro, tem alguns, Santo Dumont, Clima Bom, mas esses são os principais. Então existe hoje uma pacificação do crime no Vergel. Quando eu digo pacificação é porque uma quadrilha, um Alcrim, tomou conta do bairro do Vergel, que é a Comando Vermelho. O Benito Bentes está em guerra às facções criminosas e duas facções criminosas estão brigando no Jacintinho. E por isso esse mata-mata. Então eu tinha uma missão, que era frear isso. E como frear? Fazer um policiamento com inteligência, incursionar naqueles lugares que tinha esse mata-mata e prender os líderes dessas facções. Assim nós fizemos. Em menos de 15 dias, nós prendemos as principais lideranças do crime organizado de Maceió e conseguimos trazer os números que o governador Paulo Dantas comemora. Esses números que o governador Paulo Dantas comemora veio desse trabalho. Fui exonerado depois de 30 dias. Inclusive, a exoneração do senhor aconteceu devido a uma polêmica, né, aí no São João, onde 6 pessoas saíram feridas e o senhor reclamou da falta de monitoramento de câmeras. Isso tem alguma coisa a ver com política, Coronel? Porque é o seguinte, os movimentos sociais já tinham pedido minha cabeça, né? Assim que eu assumi, dizendo que eu era bolsonarista, que eu era responsável pela morte de negros na periferia, né? Inclusive, eu judicializei todos eles, né? Ingressei com ação na justiça contra todos esses movimentos sociais, vão ser notificados e vão responder na justiça por ter atingido a minha imagem, a minha honra aí, que eu não respondo o processo, nunca tirei vida de negros, nem pobres de periferia. Eu não sei de onde esses caras tiraram isso. Mas como eles estão acostumados a fazer isso e sair impune, desta vez eles vão responder na justiça. E o governador não me tirou. Mas ficou essa ruga, né? Ficou essa situação desconfortável. Quando chegou próximo do São João, todos lembram que o governo do estado investiu quase de 20, 30 milhões em São João, principalmente em Maceió, e o prefeito de Maceió do mesmo calibre. O JHC foi quase a 20 milhões, né? Em cantores, artistas. Na verdade, foi uma disputa, uma né? disputa. Entre o governo do estado e a capital. Pois é. E quando na primeira reunião no Ministério Público, na presença do Dr. Max, eu disse o seguinte: olha, nós vamos ter problema nesse São João, Dr. Max. Eu preciso
seja colocada aí no nosso TAC, com todos os membros de Estado e município. Eu preciso que tenha monitoramento de câmera, portais. Isso vai entrar arma, nós vamos ter problema, eu não vou ser responsabilizado por isso. Eu preciso de drones. Qual foi a resposta que eu tive da Secretaria de Cultura do Estado e do município? Nós não temos dinheiro para isso. Aí até eu brinquei num dia da reunião. Eu disse, pô, vocês gastam 30 milhões em show, vocês não têm 100 mil para monitorar esses lugares? Tudo bem, não aconteceu, mas ficou registrado no TAC. Quando houve um incidente, a imprensa me procurou. Coronel, eu digo, ó, eu disse isso. Mas a Secult, ela enfatizou que tinha câmeras e drones. Não tinha câmeras, não tinha drones. Sugeriram que eu usasse os drones da polícia. A polícia não tinha drone naquele momento, é porque eram vários eventos acontecendo no mesmo período. Tanto que, quando houve a minha exoneração, no mesmo dia, se as pessoas procurarem, quiserem se informar com mais detalhes, o prefeito de JHC dá uma entrevista à noite dizendo que ia instalar câmeras nos lugares. Porque ele percebeu que, como o caso aconteceu no evento do Estado, ele, podia acontecer também. Vai acontecer no meu, eu vou colocar a câmera para depois eu não ser responsabilizado. E ele foi e mandou monitorar. Porque, Grazi, como é que você tem um evento de Wesley Safadão no Benito Bento, que recebeu mais de 100 mil pessoas com revista pessoal manual? O que eu sugeri? Rapaz, olha, nós temos que ter câmera no entorno, os drones sobrevoando e no acesso nós temos que ter os portais. Você entra, não precisa ninguém estar ali revistando, se apitar, você vai para um cano separado e é feita a revista do amigo ou da senhora que estiver naquele momento. Isso aí daria uma celeridade, daria segurança às pessoas que ali estavam, não. Era o policial revistando de um por um e com certeza aquilo ia dar errado. Porque os tapumes deixavam do tapume ao solo praticamente 10, 20 centímetros, muito fácil de se colocar um armamento. Uma arma de fogo, de você entrar num evento, pegar a arma de fogo e tirar a vida de alguém ali dentro. Eu disse, olha, vai acontecer isso. E parece que eu estava adivinhando. E realmente aconteceu. Claro que a gente conseguiu prender as pessoas envolvidas no fato, mas ocorreu. Na concepção do senhor, o que é que falta na segurança pública de Alagoas? Acho que falta primeiro um plano do Estado, né? Não de governo. Né? Renan Filho saiu aí descaracterizando a Polícia Militar. E se você passar na rua, você não sabe mais o que é polícia. É viatura amarela, é viatura cinza, é viatura verde, viatura rajada. Você não sabe mais. A gente discute muito no alto comando da instituição isso aí. Gente, a gente precisa ter um padrão na polícia. As pessoas precisam identificar o que é o policial. Daqui a pouco o crime organizado pinta um carro aí e vai abordar as pessoas na rua, assaltar, passando por polícia. A gente não sabe mais, nós perdemos. Então precisamos ter um plano. Até hoje, depois de quase 8 anos do governo Renan Filho, já tínhamos isso do governador Theo Vilela, que foi uma das grandes desgraças da segurança pública, recebeu isso de Ronaldo Lessa. Ronaldo Lessa não teve o que fazer, trouxe para Alagoas Fernandinho Beiramar, nós ficamos tomando conta em frente da PF, Manuel de Oliveira, um dos responsáveis pelos sequestros no Brasil, ele trouxe tudo para Alagoas, em troca de recursos do governo federal, do então governo Lula. Vem Renan Filho tenta controlar os homicídios, mas ainda é muito. Nós temos uma média de 1.200 homicídios ano. É muita gente morrendo em Alagoas. Então é preciso, sabe, Grazi, um plano de Estado. O que fazer? Como controlar a violência da mulher? Hoje eu fico vendo no quartel, a gente discutia muito isso, quando eu estava no CPC, eu fico muito vendo isso, um programa que tem do Ministério Público, que a mulher vai na farmácia, faz o símbolo, aí o farmacêutico escuta, aí porque ela foi vítima de violência, isso não funciona. Isso não funciona. Você que é agredida dentro de uma localidade, você não vai para procurar uma farmácia para fazer símbolo. E a Patrulha Maria da Penha, ela corre atrás do prejuízo. Ela trabalha na repressão. Então nós precisamos ter um plano concreto para perturbação do sossego alheio, Maria da Penha, tráfico de drogas e um delito que é terrível, que eu acho que
É o clamor de todo o povo de Alagoas, roubo de rua, Graça. Ninguém consegue mais andar com o celular na rua, ninguém consegue ficar mais numa porta de casa que é assaltado. Então nós temos que trabalhar nisso aí. Acho que é preciso as pessoas que conhecem da segurança pública, os órgãos, as entidades sentarem e elaborarem com o pé no chão. Não esses planos científicos, uma coisa bem palpável, um plano de governo para que se possa ter no próximo governo uma segurança de maior qualidade para o povo. Nós já sabemos que o senhor é um apoiador nato de Bolsonaro. Em Alagoas, o senhor apoia Collor? E isso tem alguma coisa a ver com esse palanque de Collor aqui para Bolsonaro? Olha, eu digo que o Collor é o mais próximo, né, do presidente. Não vou dizer que o Collor seja bolsonarista. Hoje ele é o mais próximo do presidente, tem uma ligação mais próxima com o presidente. Ele teve a expertise nesse caminho que ele vinha trilhando, ele é um homem inteligente, foi presidente do Brasil, ninguém chega a presidente do Brasil se não for homem inteligente, Collor é muito inteligente. Então ele tem uma aproximação com o Bolsonaro. Agora, dizer que ele é bolsonarista, eu não posso dizer isso, porque ele já foi Lula, né? Hoje é Bolsonaro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas do que nós temos de candidatos para o eleitor bolsonariano, o Collor é o mais que se aproxima. O Rui podia ter assumido esse papel. Eu acho que até tentou o Rui Palmeira assumir esse papel. Mas o Rui deixou uma dúvida, uma pulga na orelha. Inclusive ontem, no debate da Gazeta, o Rui se declarou, né? Declarou o voto dele a Bolsonaro, Sim, mas já na retinha final. Sim, na reta final. O Rui podia ter sido esse cara aí. Mas o que acontece com o Rui? Ele ficou com medo da ligação errônea que ele teve com os calheiros nas eleições municipais de Maceió. Para mim foi um erro de estratégia dele. Ele achava que eles iriam eleger juntos o doutor Alfredo Gaspar. Foi um erro de estratégia. Para mim, o doutor Alfredo Gaspar estava eleito sem precisar dos dois. Nem de Renan, nem de Rui. Foi outro erro de estratégia do doutor Alfredo. Um homem conceituadíssimo em Maceió e se deixou levar por devaneios de Rui Palmeira, que já estava com o nome desgastado, de 8 anos de prefeitura, com o chamado de Ruim Palmeira. Né? As pessoas que consideravam lá em Maceió chamavam de Ruim Palmeira. E o governador Renan Filho com uma rejeição terrível. O doutor Alfredo fez uma estratégia ruim. Então, o Rui podia ter sido esse cara. Mas acho que ele pensou, pô, os bolsonaristas não vão entrar nessa. Como foi Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha, em 2018, eu andava no movimento bolsonarista quando ninguém apostava em Bolsonaro. Quem apostava em Bolsonaro em 2018, nas eleições? Ninguém acreditava que Bolsonaro seria presidente. A gente entrava nesse papel, porque a gente gostava da forma que ele falava, de família, de Deus. Ele fala daquela forma incisiva que ele batia nas coisas do Brasil, na corrupção. Então isso nos levou a isso. Era Flávio Moreno, eu, uma galera de bolsonaristas que tínhamos, principalmente em Maceió. A gente andava na praia nos finais de semana e Rodrigo Cunha andava com o JHC num carro, num trio elétrico. Isso aqui dali confundiu a cabeça daqueles eleitores bolsonaristas. Bolsonaro ganha no primeiro turno, Bolsonaro ganha as eleições, vai para o segundo turno e Rodrigo Cunha diz aqui no segundo turno, não, eu não sou Bolsonaro, não. Ele e o JHC, isso aí ele obteve essa rejeição dos bolsonaristas, né? E por isso que eu digo que não vote em Rodrigo Cunha por esse motivo, ele nos enganou. E o que leva o senhor a hoje não votar em Paulo Dantas? Essa ligação dele com o Lula, né? Eu não teria discurso de pedir voto para o governador Paulo Dantas. Eu conheço o governador Paulo Dantas pessoalmente, não tenho problema pessoal com ele, mas ele não exonerou. É a questão dele, mas eu sempre tive um bom relacionamento com ele. Agora, eu não tenho condições de pedir voto para o meu eleitor bolsonarista ou um candidato que pede voto para o Lula. Mas eu acredito que se não fosse a traição de Arthur Lira, no início do ano, ao grupo deles, eu acredito que Paulo Dantas seria hoje o candidato de Bolsonaro aqui em Alagoas. Porque esses políticos de Alagoas não tem negócio de Bolsonaro, de Lula, não. O povo tem onde tem poder, onde tem dinheiro. Onde tiver melhor para eles, eles estão. Quem tem seu, de vez em quando eu digo para alguns candidatos bolsonaristas, sabe, Renato?
Gente, quem tem ideologia somos nós. Os caras têm poder e dinheiro. Quando tiver melhor, eles vão estar. Então, hoje eu não tenho capacidade de pedir voto para o Paulo Dantas por essa situação. Muita gente não conhece o Paulo Dantas pessoalmente, como eu conheço. Eu acredito que é um grande administrador. Agora, a sua ligação com o Lula me faz me afastar politicamente dessa linha de raciocínio dele. Por isso que eu tenho dito, o Collor é uma opção bolsonarista. Não estou dizendo que é uma opção para o nosso Estado. O Collor foi governador, foi prefeito, teve vários problemas. Ontem, o professor Cícero trouxe com muita expertise algumas situações que envolveram a situação dele, principalmente o relacionamento dele com o funcionário público, que não foi um dos melhores. Quando eu digo de o bolsonarista procurar o Collor, pela essa aproximação que ele tem com o presidente. Hoje é muito difícil. E o senhor acredita que pelo fato dele ter proximidade com o presidente, ele possa vir a fazer um bom governo? Eu acredito que vai ser mais fácil, graças a ele ter dessa interlocução com o Bolsonaro, né? Por ele ter marchado com o Bolsonaro até então, né? O passado de Collor não condena ele? Condena, tanto que a rejeição dele é enorme, né? A rejeição do Collor é enorme. Eu passei na praia esses dias, estavam os funcionários da Gazeta, que eu conheço quase todos, né? Porque, inclusive, eu estou na rádio com os 6 que foram demitidos de lá e a rejeição é terrível. Isso é terrível. Quando eu falo do Collor, eu falo nesse sentido. Nesse sentido. Mas eu deixo os eleitores bem à vontade. Eu não tenho pedido voto para governo. Eu tenho pedido voto para Bolsonaro. Voto de Coronel do Vale e voto de Bolsonaro. Recentemente, em uma entrevista, o senhor alegou que sua candidatura estava sendo impedida por políticos, né? Quem são esses políticos que hoje se sentem incomodados pelo Coronel do Vale? Quando começou a campanha, a coligação do candidato e senador Rodrigo Cunha e Davi Davino foram ao TRE para tentar tirar minha candidatura. Primeiro, eles alegaram que eu não tinha deixado o meu cargo lá em abril, né? Mas eles esqueceram, né? Tanto que minha registro de candidatura foi deferido, né? Eles esqueceram que o militar da ativa, ele só se afasta das convenções, né? Eu não me afasto lá atrás. Eu não posso abandonar o meu cargo. O militar não pode estar afiliado a partido político, isso é constitucional. Tanto que meu registro foi deferido. Quando eles não conseguiram me tirar da candidatura, foram tentar impedir que eu me colocasse como senador de Bolsonaro. Porque Arthur Lira foi com Davi Davino a Brasília, tirou uma foto com o presidente e disse: esse é o candidato de Bolsonaro. Davi Davino é Bolsonaro. Aí eu peguei e fiquei na rede social, não criticando, gozando, né, disso aí. Porque Davi Davino era Renan. É um paradoxo. Pois é. Quando vivia com o Renan Calheiro, com o pai e com o filho, votou em Renan. Os 14% que foi atribuído ao servidor de desconto previdenciário, Davi Davino votou no governo, do Renan Filho. Davi Davino foi acusado de rachadinha, do Fum Brasil, essas coisas aí. Aí eu disse: oxe, como é que esses caras são bolsonaristas? Davi Davino nunca pegou a bandeira do Brasil na Assembleia para fazer uma defesa do presidente. Era simplesmente o Bebeto. Nunca participou do movimento como eu participei, em prol do Brasil, defendendo o presidente. Nunca participou e agora é bolsonarista porque Arthur Lira quer isso. Então isso é um jogo, né? Para tentar enganar os eleitores bolsonaristas do nosso estado. Eles fazem tudo para o poder. Eles dizem que Davi Davino seria o senador que poderia tirar o Renan, né? Poderia ganhar do Renan. Se ele pudesse ganhar do Renan, as pesquisas davam ele na frente do Renan, desde o início. Porque o nome dele não é ventilado de agora, não. Quando eu entrei para ser senador, que eu resisti na convenção, Davi Davino já estava há um mês em campanha pelo Estado com Arthur Lira e Renan Filho. Há um mês de campanha com recurso de fundo eleitoral, recurso desse povo aí. E a pesquisa ele nunca avançou. Ficava Renan na frente e ele atrás. Quando eu entrei, ele disse: não, o do Vale vai tirar voto do Davi Davino.
Então a ideia central dele foi essa daí. Por isso que eu disse, eu digo várias vezes que eu estou com políticos. Se vocês tivessem feito o diferente, tivesse trazido um outro político para ser o candidato contra o Renan, eu acho que nós poderíamos estar ganhando as eleições agora do Renan Filho. Para mim foi um outro erro deles de ter colocado um cara que não tem uma história bacana na política. Um deputado apagado da Assembleia Legislativa, fica aí falando, não tem projetos. Qual o projeto que Davi Davino apresentou recentemente? Fazer a ponte que liga Peneda a Neópolis. Isso aí já tem um projeto do presidente Bolsonaro. Fazer a CPI da Braskem. Mas Davi Davino não era deputado estadual. Por que ele não fez a CPI da Braskem? Quando a CPI, o caso Braskem fazem 4 anos. Ele era deputado estadual da base do governo Renan Filho. Por que ele não fez a CPI da Braskem? Por que ele não se dignou? Aí agora que é candidato ao Senado, contra o Renan, que ele era amigo, ele vai fazer a CPI. O que vai acontecer com Davi Davino, caso ele seja senador, é a mesma coisa que aconteceu com o Rodrigo Cunha. Daqui um mês ele diz, não sou Bolsonaro não. Não sou Bolsonaro não. O Coronel do Vale pode ser considerado pelo povo alagoano como candidato de Bolsonaro? Pode. Eu não sou candidato de Bolsonaro, que o presidente não disse. Porque Arthur Lira foi lá e disse, o candidato de Bolsonaro é o Davi Davino, mas eu me considero pelos meus conceitos. Justamente pelo fato do senhor estar apoiando aí Collor, que faz palanque para ele, né? Eu não apoio, viu, Brasil, o Collor, né? Eu estive com o Collor 2 vezes. Teve uma que tirei a foto, ele estava almoçando no mercado de Jalagué, ele tirou uma foto comigo, até brincou, né? E outra que eu fui no escritório dele, inclusive com a Fato, que eu queria visitar Bolsonaro. E ele era o cara que sempre fazia essa ligação com Bolsonaro. Esse foi o pedido que eu fiz a ele. Mas depois eu me afastei, porque ele tirou uma foto com o Davi Davino, porque foi uma orientação do Arthur Lira, uma cobrança do Arthur Lira, para ele, você vai tirar uma foto com o Davi, para tentar levar o Davi para o grupo bolsonariano. Tanto que Davi Davino, numa rádio de Marcel, foi perguntado por que ele tinha tirado a foto com o Collor. Não, eu não tirei foto com o Collor, não, ele tirou comigo. Eu não tirei com ele tirou comigo. É diferente. Eu apoio o Rodrigo Cunha. Então esse cidadão não é candidato bolsonariano. Esse cidadão não defende os princípios do Bolsonaro. Esse é o candidato camaleão. Onde tiver bom para ele vai estar. Se camufla aqui, depois aparece aqui, engana aqui, vem para aqui, e nisso vai tirando a imagem do eleitor. E os eleitores bolsonaristas têm que ter esse entendimento desse jogo político. Aí não tem ninguém que tem ideologia. Desde quando Arthur Lira foi bolsonarista? Esses caras, pelo Centrão, colocaram foi uma faca no pescoço do presidente. Ou você vem conosco, ou vamos colocar aqui o seu processo de impeachment aqui no Congresso. Tanto o presidente, de pronto, nomeou quem para a Casa Civil? Ciro Nogueira. Líder do PP, do quadrilhão do PP, um dos caras mais corruptos que nós temos na nação, Ciro Nogueira, é o ministro-chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o Centrão fez isso com o presidente vive refém hoje de Arthur Lira e seu grupo político, e eles querem se perpetuar aqui em Alagoas com a força de poder. Aí ficam tentando me tirar minha candidatura no TRE, ficam tentando tirar meu guia eleitoral, mas não conseguem porque eu sou homem de bem. Cumpro a lei, faço tudo de acordo com a lei, com o pé no chão, e não recebo fundo eleitoral como ele distribuiu para todos os seus candidatos. É um com 2 milhões, é um com 1,5 milhão. Rodrigo Cunha, que disse, Grazi, que era contra, inclusive foi massacrado ontem no debate por isso, né? Votou contra o orçamento secreto e recebeu 52 milhões de orçamento secreto. Disse que não votou contra o fundo eleitoral, mas recebeu 6 milhões do fundo eleitoral. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então eu estou fora desses caras aí e sigo sozinho com Deus e o povo de bem. A quem o senhor atribui os 12 mil votos e 14 da eleição de 2018, como deputado federal, como candidato? Grazi foi até uma surpresa, sabe, Grazi? Porque dentre os 60, parece que o senhor ficou em 18º. Grazi foi até uma surpresa. Mas para mim, para minha esposa, para todos nós. Né? Quando eu digo surpresa, que nós fizemos uma eleição como estão fazendo hoje, né?
correndo, contando com amigos, pessoas, colaborando. Vale, eu voto em você. Eu nunca tinha sido candidato, entrei porque a Polícia Militar precisava de um candidato legítimo. E mais uma vez foi contra tudo e contra todos. Né? Fui para um partido maluco, na época o PSC, de João Caldas, e entrei num partido todo desorganizado. E de repente eu tive 12 mil votos. De vez em quando algumas pessoas me chamam para ser candidatos. Diz, Vale, peça voto para mim. Eu digo, deputado, eu não tenho como pedir voto para ninguém. Porque eu não tenho base. Eu não tenho base. Eu sei que eu tive 1.200 votos em Arapiraca, 800 em União, quase 8 mil votos em Maceió. Voto solto. Solto. Então, esse pessoal que votou em mim em Arapiraca, por exemplo, eu não sei quem são. Não é de um tal lugar. Eu não trabalhei com cabo eleitoral, não trabalhei com prefeito ou com vereador. Não, eu fui na cidade, semáforo, pedindo um voto, como eu faço aqui, estou fazendo hoje aqui em Palmeira. Então, é desse jeito. Eu sempre digo, eu não sei qual é a minha base. A minha base é meu trabalho, as pessoas gostam de mim, gostam da minha história, de onde eu passei, me acompanham nas redes sociais, e esse é meu eleitor. Então eu não tenho como transferir voto para ninguém. E quando me perguntam isso, eu não transfiro voto. Não vá entrar nessa que o cara que vota em mim, ele vota em mim. Ele não vai votar no senhor, então eu não vou prometer nada. Então isso quer dizer que o Coronel do Vale não tem nem candidato a estadual nem a federal? Não tenho. Eu sempre me perguntam, né? Do Vale, com os candidatos, você procura um candidato de nome limpo, um cara que tem uma história. Eu sempre falo em renovação, vocês mudem. Não votem os mesmos, é por isso que a gente não renova em Alagoas. O presidente está refém do Centrão, porque mesmo com a experiência de deputado federal que ele tinha, eu acho que ele achou que ia mudar o Brasil. E de repente ele acordou com o Senado e o Congresso, todo mundo, não, meu amigo, aqui as coisas só funcionam se tiver dinheiro. Se não tiver emenda parlamentar aqui funcionando, tanto que ele teve que ceder. Ele veta contra aquele velho jogo, né? Você manda para mim, eu veto e vocês aprovam. Foi praticamente o que aconteceu, né, com as emendas parlamentares aí, o tal orçamento secreto que existe aí, né? Então é muito por aí, viu, Grazi? Coronel, quais as propostas que o senhor tem a apresentar ao povo alagoano, aquele eleitor que está aí por trás da tela, assistindo e procurando entender, né, e saber em quem vai votar agora domingo? Eu assim que eu comecei nesse viés de ser senador, eu fiz um planejamento. As pessoas podem encontrar no meu Instagram, @Coronel do Vale. É fácil, @Coronel do Vale, do Vale Deodoro, não é DU não, do Vale. E Vale com 2 L's. Eu fiz uma proposta para segurança, Grazi. Educação, saúde, cultura, esporte, lazer. Porque eu acho que a gente unindo essas partes, nós podemos dar uma esperança, principalmente aos jovens da nossa Alagoas. Nossos jovens hoje, Alagoas, detêm os piores indicadores de analfabetismo do Brasil há muitos anos, não é de hoje não. Eu sou de 88, quando eu entrei na polícia, já estou velho, sou de 88 e esses números já vêm de lá. Sobe um pouco, cai um pouco, mas nós lideramos esses índices há muitos anos. São décadas. Nosso IDH é o pior do Brasil. Né? Renda per capita, perspectiva de vida, escolaridade. Nós vivemos num estado que da política, quanto pior, melhor. Aqui os caras vivem na política, vou dar um copo de água, dá meio para ele não acostumar. É a política que nós vivemos aqui em Alagoas, é desta forma aí. Então eu fiz esse planejamento. Na segurança pública, eu pretendo criar as bases de fronteira, em todo o estado, criar as bases de fronteira integradas, com monitoramento, com drones, para que a gente possa evitar o acesso de armas e drogas ao nosso estado e a saída de veículos roubados. Eu tenho um projeto para a violência contra a mulher, eu tenho um projeto para os motoristas de aplicativos que sofrem, eu tenho um projeto de criar
os centros integrados por região. O que acontece hoje aqui em Palmeira, por exemplo? O cidadão tem um problema na sua rua, um assalto que for. Ele tem que ligar para o 90 da polícia. Olha, é uma demora desgramada. Inclusive aqui em Palmeira, muita reclamação do 190. Muita mesmo, assim. De pessoas até que já ligaram aqui para a redação do Estadão de madrugada e eu cheguei a atender. E a moça sendo assaltada, ela ligando e ninguém atendeu. Pois é. Então nós precisamos dar uma melhor qualidade ao cidadão. Qual a ideia? Criar um centro integrado por região, onde se possa ter todas as partes da segurança pública. Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, todo mundo junto, com uma bancada maior de atendimento ao cidadão, de pessoas, de policiais qualificados, as mesas de despacho. Nós temos hoje uma das melhores comunicações digitais do Brasil. Hoje o nosso problema não é comunicação, é recepção da demanda do cidadão que está na rua sofrendo. Então eu quero criar esses centros por região e monitorar os lugares com os maiores indicadores de violência. Hoje, nosso núcleo de estatística, nós sabemos em Palmeira dos Índios, por exemplo, onde se mata mais, onde se rouba mais, onde tem violência contra a mulher. Então, qual é a ideia? É a gente monitorar esses lugares para que a gente possa diminuir e trazer segurança para o cidadão. Ou a gente faz alguma coisa em prol do povo ou não vai. Me dê um motivo, na verdade, um motivo para quem está aí assistindo para votar no senhor. Eu acho que o motivo principal é você votar numa história, né? Quem não me conhece pode ir lá no meu Instagram, vai ver a minha história de luta. Eu digo que eu começo meus votos pela minha casa, a Polícia Militar, né? Eu comandei todo o estado, rodei todos os estados. Minha esposa está aqui, comandou aqui Palmeira dos Índios, a Coronel Fato. Nós somos somos decentes. Eu podia estar hoje, Grazi, eu digo isso abertamente, porque eu sou assim. Eu podia estar hoje com 2 milhões no bolso aí de fundo eleitoral. Recebi várias propostas, eu tive 12 mil votos. A eleição hoje é dentro do partido. A eleição não é mais de coligações, é dentro do partido. Você vai se eleger dentro do partido. São 10 candidatos a federal e 28 a estadual. Vai se somar uma quantidade de votos para eleger tantos estaduais e tantos federais. Então, o que os partidos vão buscar? Os candidatos que na eleição anterior tiveram muitos votos. Como eu tive 12 mil votos, como você mesmo disse, eu fui o 18º deputado federal mais votado na última eleição, eu fui muito procurado. Ligaram para a Fátima, oferecendo secretaria, fui para partido X, partido Y. Você vai receber aqui 2 milhões, 2 milhões e meio, tem 1 milhão para você aqui. Eu não quis. Porque a minha vida não foi feita desse jeito. Eu podia chegar, pegar com ela 2 milhões, 2 milhões e meio, fazer uma campanhazinha aqui de 500 mil, 600 mil conto, jogar nota fiscal para um lado, prestar conta e botar o dinheiro no meu bolso. Comprar depois 2 apartamentos, bom lá em Maceió, mas eu não quero isso para mim. Eu sempre vivi com os pés no chão. É por isso que eu digo que eu, como rodei todo o estado, não tenho um prefeito desse, não tenho um comerciante desse que vai dizer, esse coronel comandou aqui, a vida dele era estar aqui atrás de mim, atrás disso, atrás daquilo. Eu não vivo disso. Sou decente, eu espero que as pessoas votem pela decência. Se querem mudança, vocês têm que votar em pessoas decentes. Agora, se vocês querem continuar do jeito que Alagoas é, vote no Renan Calheiro lá, novamente. Vote no Davi Davino, já contei a história dos dois aqui. Vote neles aí que vocês vão continuar da mesma forma que nós estamos. Agradeço imensamente a participação do Coronel do Vale, ele que é candidato a senador aqui no estado de Alagoas, e deixo aqui o espaço para que o senhor possa pedir o voto e as considerações finais. Primeiro, Graça, agradecer a vocês pelo carinho, desejar muita sorte. Fico feliz de ver um trabalho exitoso que vocês fazem aqui. Eu sou um apaixonado pelo rádio. Comecei no rádio lá atrás, com Luciano Costa e Tony Santos. Tive a primeira oportunidade com Jairo Campos. Me chamou sem querer para eu comentar um jogo. E depois veio Jorge Moraes.
A galera, vamos, e eu tô no rádio hoje, uma paixão que me move, estar aqui com vocês é maravilhoso, parabéns. Tinha um programa também de YouTube, fico feliz de lhe ver bem, fazendo esse programa exitoso. Espero que as pessoas no dia 2 votem conscientes, deixem de votar por dinheiro, não se vendam, não se deixe levar por candidato A ou candidato B, estudem a história do candidato, procurem nas redes sociais, hoje é fácil vocês procurarem nas redes sociais. Não votem em candidatos que receberam os recursos de fundo eleitoral, esses candidatos não têm compromisso, porque se você quer fazer correto, a primeira coisa que você tem que fazer é ser honesto consigo mesmo. Então, se você pega recursos federais, que é recursos públicos, você, quando estiver lá, você também vai fazer da mesma forma. Então, não vote nesses candidatos. E, se puderem, votar em mim, Coronel do Vale, 900. Irei, com certeza, honrar a nossa Alagoas com projetos. Volto a dizer, Grazi, se me permite, @Coronel do Vale, lá no feed do meu Instagram, vocês encontram todos os projetos que nós iremos fazer como senador em prol de você, alagoano e alagoana. Desde já agradeço a audiência de todos vocês que estão aí por trás da tela e lembrando que segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, estaremos aqui no estúdio da TV Estadão com muita notícia e informação, desde a abertura das urnas até o fechamento com resultado final, com entrevistas aí pelas ruas da cidade, imagens aéreas de Maceió, Delmiro, Palmeira dos Índios, com Grazi Duarte e Antônio Menezes no domingo. Valeu!